E aí, tudo bem? Hoje estamos com um programa especial para falar de futebol, mais especificamente de marketing esportivo. Hoje o CNN Esportes recebe o Bernardo Pontes, sócio e fundador da Alob Esportes, empresa de marketing esportivo. Bernardo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Jairo. Obrigado a todos da CNN Esportes aí pelo convite. E vamos falar desse fascinante mercado que é o mercado de marketing esportivo. E é um mercado bastante fechado, né? Difícil de entender. Como é que você conseguiu entrar nesse mercado? Jairo, minha primeira experiência no mercado em si foi em 2011. Eu trabalhava numa agência de publicidade e essa agência ganhou a conta do Fluminense. E aí o meu professor, ainda me formei na SPM em 2009, ele me ligou e falou: B, eu preciso de alguma pessoa que tenha o teu perfil para trabalhar dentro do Fluminense, atendendo o Fluminense lá na agência. Pensei naquela hora, eu falei, tipo, Horácio, ninguém mais parecido comigo do que eu mesmo. Não pode ser eu nessa vaga? E aí ele respondeu, ele falou, cara, eu acho que precisa ser tricolor. Deixa eu ligar pro Peter, na época, o Peter Simpson tinha recém assumido o Fluminense. Deixa eu ligar pro Peter para saber. E aí o Peter respondeu para ele e falou, eu não quero saber de torcedor aqui dentro. Quero saber de profissional, pode contratar. E aí naquele momento foi minha primeira imersão dentro de um clube de futebol, ainda no Fluminense, mas eu era terceirizado. E aí depois ele entendeu, 6 meses depois, que aquele modelo de negócio não estava funcionando, ele rompeu com essa agência e me contratou para ser ali, então, coordenador de marketing do Fluminense. Eu ali tinha 23 anos de idade. Então, meu primeiro sonho ainda de faculdade, que era trabalhar dentro de um grande clube, eu já estava realizando, conseguindo dentro do Fluminense. No Rio de Janeiro você passou por mais outros clubes de vasta importância também, Vasco e também o Flamengo. Exato, Vasco foi 2014, 2015, foi uma passagem também que foi talvez a grande transição da minha carreira, que eu tive um grande salto, porque eu trabalhava numa agência de publicidade, na verdade uma agência de marketing esportivo já, então desde que eu entrei no Fluminense eu não saí mais desse segmento. Eu trabalhava na Golden Goal, que ainda é uma das principais agências aí do mercado. E aí tocou meu telefone, ninguém menos que Rodrigo Caetano, um dos principais nomes aí do mercado, hoje no Atlético Mineiro. Ele me ligou e falou, Murrinha, que a gente já tinha trabalhado juntos no Fluminense, falou, estou te indicando pro Roberto Dinamite para você assumir a diretoria de marketing aqui do Vasco. Só que, naquele momento, o Vasco teria uma eleição em 3 meses, o Vasco estava com 4 meses de salários atrasados, e o Vasco estava politicamente abandonado, muito por conta de ser o último ano ali de gestão. Do Dinamite. E aí eu sempre tive, e ainda tenho até hoje, uma humildade de conversar com pessoas que são mais velhas e têm mais experiências que eu no mercado. E de vida também, né? Meus pais, profissionais, enfim. Meu irmão mais velho. E eu pergunto, cara, o que você faria no meu lugar? Você faria? Iria? Não iria? Eu já tinha um bom salário onde eu estava, tinha projeção de crescimento, o sócio da empresa contava comigo em projetos que eu nem sequer estava inicialmente envolvido. E eles falaram, se eu fosse você eu não iria, porque o Eurico vai chegar, você vai cair, você não vai receber, você não vai conseguir trabalhar. E aí quando eu liguei pro Rodrigo, eu falei, Rodrigo, olha, sendo muito sincero, cara, eu não vou aceitar, expliquei tudo isso que eu acabei de falar. E o Rodrigo falou uma frase que mudou minha vida. Ele falou, olha, se você quiser aprender, se você quiser ar-condicionado nas costas, mais do mesmo e essa vida sem emoção, fica aí que o futebol não foi feito para você. Mas se você quiser aprender na essência e na porrada o que é um clube de futebol no seu verdadeiro sentido, vem que eu vou te ajudar. Então essa frase me virou do cabeça, eu aceitei o convite e aí na vida você tem que ter sorte também, né? Afinal, a primeira coisa que eu fiz foi juntar a minha equipe. Naquela época o marketing do Vasco devia ter ali umas 11, 12 cabeças. E aí eu conversei com eles, eu falei, olha, eu não posso prometer o emprego de vocês porque eu não sei se eu vou continuar quando a nova gestão assumir. Não tinha nem eleição ainda. Mas a única chance que a gente tem de ficar é trabalhando. E aí a gente conseguiu desenvolver um trabalho bem legal. A sorte que a gente deu foi que a eleição foi sendo adiada, ficamos o ano todo. E aí na transição, quando de fato o Eurico ganhou, o nosso departamento foi o único que entregou um relatório de tudo que estava sendo feito, negociações em andamento, ativações realizadas, enquanto os outros departamentos sequer tinham um representante. Então, fiquei depois de mais um ano de Dinamite, e aí, para responder completamente a sua pergunta, tive a última oportunidade em clube de futebol, que foi no Flamengo, 2020-21, quando eu resolvi sair para, de fato, abrir a Alob, e graças a Deus as coisas estão caminhando muito bem. Muito bem, nessa situação de empreendedor, né, na Alob, explica pra gente como é que trabalha-se com isso, com o esporte, com a ideia de se trabalhar a imagem de atletas, o conceito de atletas e principalmente, porque quando a gente fala de produtos, você estimular a paixão no cliente. E nesse caso especificamente, quando a gente fala de atletas e de clubes, a paixão é que vem primeiro. Exato. Eu costumo dizer o seguinte, Jairo, se a gente sair aqui do programa
sair para jantar num restaurante aqui próximo do estúdio e a gente for mal atendido, se a gente tiver um prato que não veio da forma que estava na imagem do cardápio, se a gente pagar mais caro do que a gente imaginava que valia aquele serviço ali, a gente vai certamente ter uma experiência negativa e vamos ficar no mindset aqui que provavelmente a gente não vai voltar naquele restaurante. E pior disso, né? A gente que tem uma certa relevância e credibilidade, a gente vai postar nas nossas redes sociais, às vezes pega um Twitter ali, fui no restaurante tal, fui super mal atendido. Então quando a gente toma a decisão de ir ao restaurante, da mesma forma de escolher um hotel, de ir na farmácia, de ir no supermercado, a gente pensa e faz. O seu cognitivo é racional, né? No futebol, ele é totalmente diferente, porque você atinge e aciona os cognitivos emocionais. Então o torcedor, ele pega às vezes um transporte público aquém do que merecia, quando ele vai num estádio como, por exemplo, o Vasco da Gama, que tem em São Januário, que é um dos estádios mais belíssimos que eu já tive a oportunidade de presenciar um jogo, mas é um estádio que não condiz com a realidade do futebol brasileiro atual, é um estádio antigo, com os banheiros que não tem a estrutura que você merece, que o bar você pega uma fila gigantesca. Você paga o ingresso às vezes mais caro do que você pode pagar, e você vê seu time tomar uma goleada do seu principal rival. O que você faz no domingo seguinte? Você volta. Por quê? Porque você não pensa e faz. Você faz, e aí depois que você vai pensar no que você fez. E isso vale no futebol e na essência do esporte como um todo. Porque às vezes você tem um torcedor que está todo endividado, mas o clube lança uma camisa, o que ele faz? Parcela em 10 vezes a compra dessa camisa, ou para o filho, ou para a esposa. Então acho que o papel desse profissional é saber como jogar esse jogo, né, de tangibilizar e gerar negócios em cima dessa paixão. Mas eu achei interessante você citar o exemplo do Vasco nos momentos de dificuldade. Mas recentemente, quando a gente cita um outro time do Rio de Janeiro, que é o Fluminense, que passou por uma conquista inédita para a história do clube, que é a Copa Libertadores. Você consegue, quando isso acontece, monetizar de forma melhor, trabalhar os conceitos de marketing de forma melhor, quando você tem um momento de conquista do time, e até, por exemplo, conquistas pessoais, a exemplo do técnico, né, que conquistou 2 títulos para quem era cobrado que não tinha nenhum? Não, e é um momento ímpar na história do clube, né? O clube nunca tinha ganhado uma conquista como essa. Eu vivi o Fluminense 2 anos intensamente, 2011, 12, sabia dessa ânsia e dessa vontade do clube conquistar um título dessa grandeza, por isso que eu parabenizo ali toda a diretoria, o Mário, enfim, tenho muitos amigos lá dentro. E sem dúvida nenhuma é uma oportunidade muito grande que o clube tem de maximizar a receita em cima desse momento. O Fluminense, para você ter uma ideia, vai disputar competições que não é só o Mundial de Clubes. Ele é convidado para jogar o Mundial de 2025, ele vai poder jogar uma Supercopa, então ele consegue monetizar direta e indiretamente todo esse ganho. A gente tem a oportunidade, né, de trabalhar diretamente com o Fluminense por conta da Betano, que é o principal patrocinador do clube, e a gente lá na Lobby tem a conta da Betano de ativações. Então a gente faz toda e maximiza toda a estratégia da marca no conceito de ativação junto ao torcedor do Fluminense. Então um momento como esse é um momento, sim, de você ampliar a visibilidade da marca. É um momento de, sim, você fortalecer a relação com o seu torcedor. Eu costumo dizer, Jairo, que o futebol ele é movido por 2 principais ativos. É lógico que tem muito mais, mas tem 2 que são fundamentais. Título e ídolo. Um clube que não tem título e um clube que não tem ídolo, ele vai ter mais dificuldade de engajar aquele torcedor para definitivo fim, né? Para aquele fim que você quer angariar o torcedor, engajar ele e tudo mais. Se você tem título, como o Fluminense teve, e você tem ídolo, como agora tem Fábio, Cano, Ganso, o próprio Kennedy, que fez o gol da conquista, você maximiza melhor as suas iniciativas, porque você tem ativos para fortalecer esse vínculo com o torcedor. Como é que foi o trabalho que vocês realizaram com a Betano? A Betano, eu tenho um carinho muito grande pela Betano porque foi o meu primeiro cliente nessa nova trajetória minha no empreendedorismo, desde que eu resolvi sair do Flamengo. O primeiro case que a gente implementou foi com o Galo, campeão brasileiro ali no final de 2021. Aí assinamos um contrato. Então, todas as ativações que a marca realiza no universo do esporte, a gente cuida de Fluminense, de Atlético Mineiro, da própria Copa do Brasil, né, que é a Copa Betano do Brasil. Então, por exemplo, nesse momento a gente está com uma equipe indo para a Arábia para fazer uma cobertura digital do Mundial.
Agora, na final da Libertadores, fizemos uma campanha belíssima que repercutiu pra caramba, que a gente espalhou na cidade do Rio de Janeiro várias camisas do Fluminense em postes de rua, né, que tem as informações de rua. A gente espalhou as camisas e engajamos o torcedor do Fluminense a fazer capturas, como se fosse um caça-Pokémon. E a gente não divulgou nem quantos postes eram e nem os endereços que a gente tinha disponibilizado essas camisas, justamente para fazer o torcedor sair pelas ruas e fazer a captura. E os 100 mais que fizeram check-ins ganhariam a camisa oficial do Fluminense de presente. E foi uma semana de campanha com mais de 20 mil capturas de torcedores que entraram ali numa disputa acirradíssima. Para você ter uma ideia, o 100º participante, ou seja, o último participante que ganhou a camisa, ele fez 80 capturas. Então, e a cidade do Rio de Janeiro não é tão grande como São Paulo, mas é uma cidade gigante. E a gente espalhou em vários e vários pontos e isso mobilizou a cidade, mobilizou os torcedores. Então, isso é um pouco do DNA da Alobi. A gente trazer soluções criativas para aquele mercado que, às vezes, as pessoas acham que estão saturados. Dentre os seus clientes, a gente está falando de clubes assim que têm centenas de anos, né, de muita tradição. Como é que eles têm recebido, por exemplo, ações como essa que lidam com a paixão, mas ao mesmo tempo tem esse cruzamento do mundo real, da tecnologia? Eles têm recebido bem? Super bem, super bem. Tanto é que a empresa está crescendo cada vez mais. Estamos gravando aqui em dezembro de 23, em maio de 22 era o Bernardo sozinho trabalhando de home office. E aí, em junho, chegam meus 2 primeiros funcionários. Em julho, eu alugo minha primeira sala. E hoje a gente vai passar de 30 funcionários. Então, estamos ampliando o número de clientes. Trabalhamos com marcas de grande porte, marcas até multinacionais. Muito por conta disso. Desse meu histórico de clube de futebol, eu ter sido sempre inquieto nessa questão de ativar patrocínio. Eu sempre defendi que não adianta você colocar 1, 5, 10, 20 milhões, independente do valor do patrocínio, não adianta você parar na visibilidade da camisa. Você está jogando no ralo, dinheiro no ralo. Eu acho que o grande desafio das marcas que investem no esporte, independente de ser futebol ou não, vôlei, stock car, seja o que for, a gente vive a era hoje do relacionamento, da experiência, do engajamento. Então, a marca tem o papel de, através daquele ativo, maximizar o patrocínio para se gerar o envolvimento com o seu público-alvo. Isso não se dá necessariamente naquelas grandes campanhas que duram o ano inteiro, podem acontecer também de formas mais pontuais. Quanto mais segmentado você for, mais eficaz você vai ser. Foi dessa forma que vocês fizeram a campanha, por exemplo, que foi recente, de bastante sucesso com o Gabigol? A do Gabigol, na verdade, foi uma campanha de oportunidade, né? Por eu ter trabalhado no Flamengo, eu conheço muito bem ali alguns atletas, alguns staffs de atletas, então, e muito por conta desse meu mundo de clube de futebol, a gente fez relacionamento com muitos jogadores, né? E quando o Gabriel estava no jogo ao vivo, Flamengo e Atlético Paranaense, ele faz um gol e ele come um pedaço de chocolate na comemoração, mostra assim para a torcida. E naquele momento eu percebi que ia gerar um burburinho, se aquilo era um chocolate, era um brownie, era um bolo. E aí naquele momento eu já identifiquei uma oportunidade, que foi o quê? Como o brownie do Luiz já é cliente da casa e a gente cuida do licenciamento da marca para os clubes brasileiros, a gente já fez licenciamento do Flamengo, do Vasco, Palmeiras, Cruzeiro, em algumas outros clubes que a gente vai lançar. Eu liguei pro Luiz, falei, olha, acho que tem uma oportunidade quicando aí, mas só vai valer se a gente conseguir lançar amanhã. E tem que ser amanhã. Se for na sexta-feira, já não vale. O jogo foi na quarta-noite, teria que ser na quinta-feira. Ele falou, consigo. A gente aprova durante a madrugada o rótulo, eu troco os meus rótulos da embalagem original, né? E a gente coloca para vender. Liguei pro Júnior Pedroso, que é o empresário do Gabriel, falei, Juninho, seguinte, oportunidade assim, assim, assado. Expliquei para ele que, olha, não é um projeto comercial. Não vai mudar financeiramente o ponteiro do Gabriel, mas é um projeto de marketing, um projeto de marca, para fortalecer a imagem do Gabriel como produto. Ele falou, cara, adoro a ideia, deixa eu só falar com ele quando terminar o jogo. Quando terminou o jogo, vestiário e tal, ele falou, gosto da ideia, e aí eu já tive o ok do staff, defini ali o modelo de negócio, X% de royalties e tal, e aí, enfim, consegui fechar tudo de madrugada, aprovamos o layout da lata ali por volta de 2 da manhã, já amanhecemos rodando o novo layout, quando foi 2 horas da tarde do dia seguinte, o produto já estava à venda. E eu acho que a gente soube aproveitar esse timing. E aí explodiu a venda, porque a gente lançou, acho que 16 horas depois do Gabriel ter pego, né, o pedaço de chocolate no campo.
Você me fala dessa agilidade que vocês tiveram para realizar esse trabalho, mas também existem trabalhos de longo prazo. Sim. E aí que entra justamente essa coisa de pensar a carreira, de pensar a imagem destes atletas. Como é que você avalia, e não só especificamente da questão dos atletas, mas o mercado do marketing esportivo no Brasil? E te pergunto isso no contexto de quando a gente olha para o mercado no exterior, né? Vendo, por exemplo, grandes ligas como a NBA, NFL ou Premier League, enfim. O Brasil está avançando nisso, está avançado, tem espaço, tem bom relacionamento, recebe bem? Olha, o mercado esportivo brasileiro está avançando a passos largos, mas eu acho que ainda falta alguns passos para a gente atingir o nível europeu. Primeiro que eu costumo dizer que clubes de futebol trabalham para torcedores. Marcas esportivas trabalham para fãs do esporte. O que a gente vê na Europa e o que a gente vê nos Estados Unidos são marcas esportivas. Eles se posicionam, eles se colocam no mercado para quem é fã de esporte, não especificamente para aquele nicho que representa o seu torcedor. Aqui no Brasil, a gente ainda vê muitos clubes de futebol e poucas marcas esportivas. Isso se deve ao fato de que os dirigentes ainda possuem uma cabeça apenas meu clube, meu clube, meu clube. E eu acho que isso inviabiliza muitos os acordos que a gente está vendo aí na mídia, da Liga, da Libra, enfim, desse envolvimento e desse encaixe de pensamentos que alguns clubes querem mais, outros menos, e fica aquela corda, esticar de corda, mas eles não conseguem pensar no amanhã. Porque se hoje eu estou fazendo questão de 10, se eu flexibilizo para ganhar 8, daqui a pouco eu posso ganhar 12. Então acho que tem que ter esse entendimento de se pensar no produto futebol e não só em si naquele clube que eu represento. Quando você fala isso, você está tratando de uma forma muito profissional dentro do futebol, né? Uma visão bem do mercado, do empresariado, por exemplo, né? Que é algo que em qualquer empresa seria normal um CEO de uma grande companhia ir para outra. No futebol, como a gente começou falando, você tem a questão da paixão, mas concomitantemente nós temos vários times se convertendo em SAFs, né? Sociedades Anônimas de Futebol. Isso significa profissionalizar o time, significa trazer um CEO que pode não ser necessariamente o torcedor daquele time. Você acha que esse cenário pode ajudar a transformar de alguma forma o futebol? E sim, de que forma? Eu acho que esse cenário, primeiro é um caminho sem volta, não tem mais retorno, e ele é um caminho fundamental para a evolução do futebol brasileiro. Primeiro porque a partir do momento que um determinado clube vira SAF, ele consegue planejar aquele clube ou aquela marca esportiva a médio e longo prazo. Por que eu estou falando isso? Eu não vivi um clube SAF, eu só vivi 5 associações, né? Fluminense, Vasco, Corinthians, Cruzeiro e Flamengo, todas eram associações, e hoje Cruzeiro e Vasco já são SAFs. Mas quando a gente conversa com profissionais que atuam em SAFs hoje, existe uma certa, entre aspas, tranquilidade de você poder planejar o clube a médio e longo prazo. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, quando você é um clube associativo e você não tem capital e potencial financeiro para, de repente, segurar uma contratação, para fazer um investimento ali na categoria de base, você é obrigado a vender aquele atleta que poderia te render mais, ou você é obrigado a aceitar uma oferta de patrocínio, às vezes, aquém do valor que você gostaria, porque você não tem capacidade para bancar o salário do mês, por exemplo. Então já vivi muito isso, do tipo, fechar um patrocínio que você está pedindo e negociando, sei lá, 15, 20, e você acha que você vai conseguir, mas pela pressa você, cara, vamos fazer o seguinte, para a gente fechar até final do mês, vamos fechar por 12? E aí você... Então, acontecia e acontece muito isso. É aquela necessidade do dinheiro imediato. Com a SAF, como boa parte das SAFs são geridas e lideradas por grupos grandes de investidores, o dinheiro imediato não é tão fundamental assim, porque o cara é um bilionário e às vezes para ele não faz muita diferença. Então, ele vai ter uma capacidade melhor de planejar o clube a médio e longo prazo. Sim. Então, aquela contratação que no modelo de associação certamente sairia, na SAF ele segura. Essa contratação pode gerar, de repente, um título importante, né? Então, acho que aquele patrocínio que você não tem tanta pressa de fechar, você segura um pouco mais para fechar a negociação que você gostaria. Então, acho que muda bastante um pouco o ritmo do andamento de um clube de futebol. A gente citou os seus cases com times do Rio, né? Mas também tem outros. Um deles, o Corinthians. Como é que foi esse trabalho, especificamente em relação à Arena? Cara, foi uma experiência muito bacana, porque primeiro foi minha primeira experiência fora do Rio de Janeiro.
Então foi um desafio pessoal muito grande. Eu muito novo na época, eu tinha 27 anos. Sou novo ainda, tenho 36, mas enfim, era mais novo. E foi um universo desafiador, porque cheguei num mercado novo, o carioca chegando, e foi muito louco, porque o profissional que me trouxe para São Paulo, ele me trouxe para uma posição e ele me explicou: olha, Bernardo, eu tô te trazendo para você cuidar ali da área comercial e marketing da Arena Corinthians. Então eu não trabalhava dentro do Corinthians, eu trabalhava dentro da Arena. E o seu papel é você ficar aqui, cuidar disso, disso e disso, mas eu vou sair nos próximos 3 meses, porque eu vou voltar a ser consultor. Porque eu ali, agora a Neoquímica Arena, ela tem, não sei se tem ainda, mas um conselho de gestão por conta dos fundos que viabilizaram o estádio. Só que, naquele momento que ela me trouxe, eu cheguei e 15 dias depois, ela foi demitida. E aí eu bati uma insegurança que eu falei: cara, se o cara que me trouxe caiu, eu não vou durar aqui 1 mês. Mas consegui ali alinhar. O André Sanches foi uma peça fundamental naquele momento, que ele acreditou no propósito que eu tinha ali no Corinthians. A própria diretoria do clube me ajudou bastante, enfim, todo o time de marketing. Na época era o Gustavo Herbeta, o superintendente, então a gente duplava, eu Arena e ele clube. Hoje ele está no Comitê Olímpico. Foi uma experiência assim, muito bacana. Não foi uma experiência muito fácil, porque foi no coração ali da Lava Jato. Então a mídia caía em cima do estádio, do Andrés. Então eu tenho um caso bem emblemático, que foi o case da Moto Honda, que é uma empresa japonesa, e a gente estava negociando um contrato na época lá com... esqueci o nome da menina que cuidou da negociação diretamente. E aí eu lembro que o diretor da Moto Honda me ligou, a gente foi até o escritório aqui em São Paulo e ele falou: cara, os japoneses estão preocupados, porque as notícias, enfim, japonês é todo criterioso, a área de compliance e tal, não sei o quê. Eu falei: cara, fica tranquilo que ali o trabalho é sério, as coisas estão evoluindo, enfim, tentamos fazer uma defesa ali dentro da normalidade do caso. E 1 semana depois, cara, a capa da Folha era Arena movediça, que estava caindo pedaço. Rapaz, o cara me ligou e falou: cara, o japonês está desesperado. Porque a gente tinha fechado o contrato, passou uma credibilidade para ele e a mídia caindo em cima do estádio. Então a gente teve que ter uma habilidade ali com os nossos parceiros comerciais para conseguir manter a geração de receita em dia, que é o grande desafio aí de todo gestor de estádio. O negócio da bola é muito dinâmico também, né? Eu me lembro de coisa, falando do Corinthians, quase 10 anos atrás, dos times chineses chegarem aqui no Brasil e promoveram uma limpa nos times. O Corinthians foi um deles, né? Levaram vários talentos. Exato. Agora a gente está vendo um movimento meio parecido no futebol mundial em relação à Arábia Saudita, ao Oriente Médio, ou até o caso do Messi, por exemplo, indo jogar nos Estados Unidos, ou Cristiano Ronaldo e Neymar na Arábia. Como é que você vê esse momento de mercados alternativos da bola? Olha, Jairo, eu acho que o mercado de futebol ele é um mercado que atrai diversos stakeholders, né? Então, quando você tem um país com potencial de investimento para que seja, no caso da China, que era dinheiro... No caso da Arábia também, né? Porque eles são os príncipes, são os governantes do país, então acaba sendo um modelo muito similar com o da China. Eles investem para atrair atenção. No caso da Arábia tem uma questão geopolítica que eles querem abrir o país para o mundo. Então o fato deles trazerem esses grandes nomes faz com que as pessoas comecem a olhar para a Arábia de uma forma diferente como olhava, que eram as questões enraizadas culturais do país. Eu acho que é um caminho interessante, só precisa entender o planejamento de médio a longo prazo, para não ser uma torneira curta como foi a torneira da China, né? Que daqui a pouco as diretrizes políticas trocaram e para o investimento, para tudo que era feito. E, se eu não me engano, acho que o Oscar é o único atleta que permanece lá, de resto todos voltaram. Então a gente tem diálogo com algumas pessoas da Arábia, temos alguns projetos que envolvem aquele mercado, inclusive alguns deles com a imagem do Neymar, que a gente interage com o pai dele. Então, eu acho que o grande desafio é como monetizar e como maximizar a imagem daquele talento dentro do país e, principalmente, como você explorar a imagem daquele país da porta para fora. Falando de entretenimento, recentemente nós tivemos o caso do Vitória e da Fatal Model, né? Da possibilidade da venda de name rights em relação do estádio, ou até de uma enquete com a possibilidade da mudança do nome do clube, né?
Você acha que isso, de fato, é viável no mercado de futebol? Porque a gente entende que existem momentos de algumas empresas, como as bets, que são as grandes patrocinadoras do momento, ou aqueles mercados mais tradicionais, né? Agora, em relação ao entretenimento adulto, é uma coisa que raramente a gente vê no futebol. Cara, é difícil até falar, porque é difícil a gente julgar a operação de uma determinada empresa, né? A Fatal Models me parece que vem fazendo um trabalho correto junto ao Vitória, até porque eles não são o fim, eles são o meio. Então eles, pelo que eu entendi do business deles, eles são uma plataforma onde as pessoas anunciam o seu serviço, então eles só juntam o interessante com o interessado. E me parece estão capitalizados, estão gerando negócio, até porque, Jairo, como a gente estava falando no início, né, a gente saiu da era da visibilidade para a era da ativação. Então os ativos esportivos, aquela determinada marca patrocinava o ativo para ter a ativação. Hoje a gente está na era da conversão. Então cada centavo que a marca investe no clube, ela direta ou indiretamente precisa voltar para o patrocinador. E me parece que no caso da Fatal Models está convertendo e muito. Então acho que por isso que vem cada vez mais esse apetite dos diretores, né, enfim, dos sócios da empresa por esse movimento mais agressivo. Esse debate valeu a pena, né, porque chamou bastante atenção. Exato. Então, só a visibilidade que a marca teve com esse burburinho de querer mexer na estrutura do naming do clube já pagou a visibilidade que eles pagam, talvez, pelo patrocínio anual do clube. As marcas ganham muito quando fazem o naming rights de estádio, né? Nós temos vários exemplos no Brasil e parece que estão crescendo cada vez mais, né? Neoquímica Arena, Allianz Parque, Itaipava, Arena Fonte Nova e por aí vai. Exato. Eu acho que o conceito de naming rights de estádios, se você consegue implementar o naming, como a gente viu o próprio Allianz Parque no momento de construção, é o melhor cenário do mundo, porque você já nasce com um nome, né? Então, por exemplo, dificilmente, ouso dizer, que teremos um naming do Maracanã. Por quê? Porque se você botar CNN Maracanã, vão continuar chamando de Maracanã. Então dificilmente você vai conseguir implementar essa marca ali, Fiat, Maracanã, vai ser mais difícil. Agora, quando você ou tem um estádio novo ou uma reforma, você já cria um enredo de tangibilizar, não é mais Parque Antártica, agora é Allianz Parque. Então, o próprio nome na largada já maximiza e certamente é uma grande visibilidade, porque tá ali toda vez, quarta, domingo, tá no ingresso, tá como referência onde você mora. Eu moro próximo do Allianz Parque. Então, é um nome que tá no dia a dia do boca das pessoas. E pode mudar também, como exemplo do estádio do Atlético Paranaense, né? De que o Serra Arena, depois agora a Liga Arena. Liga Arena, sem dúvida nenhuma. O que eu mais defendo é que esses acordos não sejam curtos. Para você fortalecer a sua imagem naquele público específico, você precisa fazer um trabalho de longo prazo. Na aula que eu dou para os meus alunos de gestão esportiva, eu mostro que se você ainda fizer uma pesquisa com torcedores do Flamengo, com torcedores do Corinthians, com o próprio torcedor do Palmeiras menos agora por conta dessa relação muito forte com a Crefisa, e você perguntar marcas que patrocinaram o seu clube, o rubro-negro ainda vai falar Petrobras, o palmeirense ainda vai falar Parmalat, o corintiano ainda vai falar Calunga. Por quê? Porque foram marcas que ficaram, o tricolor, alguns deles ainda vão falar no Unimed, mesmo a gente fazendo um trabalho de fortalecimento da marca Betano, mas é um trabalho de longo prazo. Sim. A Petrobras ficou 25 anos no Flamengo, a Calunga acho que ficou, sei lá, mais de 10 anos no Corinthians, Parmalat não sei quantos anos, 9 anos no Palmeiras, se eu não me engano, Unimed 14 anos no Fluminense. Então, até hoje, se você tirar uma foto da torcida do Palmeiras, você vê ali uma ou outra camisa com Parmalat no peito do torcedor. O patrocínio entra nessa coisa da nostalgia, né? Vamos agora, pra gente caminhando já inclusive para o final, conta pra gente quais são os próximos projetos da Alob e queria saber, já que estamos chegando em ano olímpico, se as Olimpíadas estão também no radar de vocês. Cara, a gente tá num momento muito especial, Jairo, assim, eu não tenho nem como mensurar a felicidade que a gente tá com tudo que tá acontecendo. A Alob cresceu muito, muito, muito. O mercado percebeu muito valor na gente, nessa mentalidade disruptiva de entregar valor no mercado esportivo. Estamos abrindo escritório em São Paulo. Então, nossa agência originalmente é do Rio. Estamos abrindo escritório aqui em São Paulo. Muito provavelmente a gente vai dar um passo internacional no nosso escritório, primeiro escritório fora do Brasil. A gente está olhando para 2024 como um ano de mais crescimento e consolidação. Esse ano foi um ano que a gente plantou muito. A gente bateu em muitas empresas. Eu acho que isso vai ter um reflexo muito grande em 2024.
E quando a gente olha para 2024, não tem como a gente não falar de Olimpíada. Não tem. A gente teve ano passado a Copa do Mundo e foi uma Copa comercialmente muito forte pra gente, porque as marcas já enxergam valor na nossa agência para se conectar com o jogador, com o ex-jogador, com o influenciador, né? Porque além das ativações, a gente tem uma área de marketing de influência muito forte por conta da monetização do digital. E a gente, olhando para 24, a gente percebeu que a gente precisava se conectar com o mercado olímpico também. Sim. Então a gente fez um estudo em cima de 5 variáveis que foram relevância do esporte, chance de medalha, capacidade de oratória e comunicação, né, de passar uma mensagem, momento esportivo e tem uma quinta que eu não estou lembrando agora, que é chance de medalha, relevância de esporte, momento esportivo. Enfim, a gente foi ao mercado em cima dessas 5 variáveis e identificamos nomes que fizessem sentido para o nosso business. E por isso a gente fechou contrato de gestão da imagem de alguns atletas olímpicos que certamente vão chegar muito forte em 2024. Marcos D'Almeida, inclusive, é até curioso, né, que nessa semana eu descobri que do Prêmio Olímpico Brasileiro, que vai ser agora no dia 15, eu não sei se vai ser exibido antes ou depois, mas enfim, no dia 15 a gente teve ou vai ter o Prêmio Olímpico Brasileiro, não sei quem vai ganhar, mas dos 3 homens indicados, 2 são lá da agência. O Marcos D'Almeida e o Calderano do tênis de mesa. Além disso, a Thaísa, do bicampeã olímpica de vôlei, que pode ser tricampeã olímpica, o Calderano, Marcos D'Almeida, o Guilherme Costa da natação, Daniel Nascimento, enfim. Fechamos um casting justamente para maximizar e aproximar eles do mercado publicitário. Bernardo, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Jairo, por todo o carinho aí, de toda a produção com a gente, e dizer que o Bernardo está 100% à disposição, não só o Bernardo, mas como os nossos talentos aqui da CNN Esportes, que tem feito um trabalho magnífico de aproximação dos amantes do esporte com a informação. Parabéns. Muito obrigado. Conversamos com o Bernardo Pontes, da Alobi, agência de marketing esportivo. Obrigado pela sua presença conosco. Fique aqui na CNN.